Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste sábado da primeira semana do Advento tem como tema principal o tema da compaixão. Deus que tem compaixão dos nossos sofrimentos, aqueles sofrimentos mais profundos, dos quais às vezes a gente não conhece nem a causa e nem sabe muito bem a saída. Como é próprio deste tempo do Advento, nós vemos nas leituras o cumprimento das promessas messiânicas em Jesus. Ele é aquele que, como se esperava, cura todos os nossos sofrimentos mais profundos. O Evangelho que nós ouvimos hoje, de São Mateus, fim do capítulo 9, início do capítulo 10, começa com um sumário que recolhe o que acontece nos capítulos 8 e 9. Nos capítulos 8 e 9, Jesus faz uma série de curas. E aqui começa então um sumário resumindo essas curas. Diz: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Esse sumário resume a ação de Jesus em duas coisas: curar as enfermidades do corpo e ensinar e pregar, o cuidado do corpo e o cuidado da mente. De fato, muitas vezes os nossos sofrimentos vêm mais da maneira equivocada com que nós enfrentamos as coisas. Muitas vezes não é a materialidade do sofrimento, da doença que nos faz sofrer, mas é a maneira equivocada de enfrentá-los. Basta ver, por exemplo, que às vezes você atende pessoas sofridas e depois de uma conversa em que você ajuda as pessoas a verem de forma diferente, elas saem muito mais aliviadas. Jesus então cura o corpo e liberta a mente, ajuda a ver de forma diferente. A seguir, o texto dá a motivação profunda que leva Jesus a agir assim. E a motivação de fundo é a compaixão. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus é capaz de sintonia, ele tem um coração que é capaz de perceber o sofrimento alheio. Aqui Jesus não só sente o sofrimento, sente também o abandono. Ele vê ovelhas abatidas, cansadas, sofridas, muitos doentes, e vê que estão abandonadas, que não tem ninguém por elas, que são como ovelhas que não têm pastor. De fato, as ovelhas, quando abandonadas pelo pastor, ficam desorientadas, não sabem para onde ir, não sabem o caminho das boas pastagens, das boas aguadas. As mais enfermas ficam sem ser cuidadas. As gordas estão sob o perigo dos ataques. Enfim, as ovelhas abandonadas não têm quem as cuide. Diante dessa situação assim apresentada, nós talvez, se estivéssemos no lugar de Jesus, talvez pensássemos que o primeiro a fazer fosse agir, uma ação o mais eficaz possível. Jesus, no entanto, indica uma primeira coisa aos discípulos, que é a consciência de que por si sós eles não são capazes de socorrer essas ovelhas, que, portanto, é necessário contar com o Senhor, interpelar a ação do Senhor. Por isso Jesus disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Portanto, a primeira coisa é tomar consciência de que só com as nossas forças nós não somos capazes de aliviar todo o sofrimento do mundo, que é necessário contar com a ação do Senhor. Nós somos trabalhadores dele, a missão é dele e devemos agir com ele e com os critérios dele. Por último, o Evangelho apresenta Jesus enviando os discípulos. A palavra apóstolo significa enviado, e é o que Jesus faz aqui. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e de enfermidade.
Jesus comunica aos seus discípulos a mesma força com a qual ele socorria as pessoas. É muito interessante ver aqui a metodologia de Jesus. Primeiro, Jesus dá uma espécie de aula prática aos discípulos. Nos capítulos 8 e 9, os discípulos acompanham simplesmente a Jesus, vendo a forma como ele percebe o sofrimento alheio, como ele tem compaixão do sofrimento alheio e como ele socorre os outros. Depois desta aula prática é que Jesus os envia com a mesma força, com o mesmo poder. Aqui e em vários lugares dos evangelhos faz muita menção à ação dos demônios, do poder do mal. Eu sempre interpreto esta ação do mal como aquilo que tem ação sobre nós e que muitas vezes a gente se sente impotente sobre ele, que a gente não sabe o que fazer. São as forças que aparentemente são maiores que nós. Aqueles problemas nossos, por exemplo, que nós temos muita dificuldade de determinar suas causas e para os quais também parece não haver saída. Diante desta ação do mal que parece anterior a nós e maior que nós mesmos, o Senhor tem poder e envia seus discípulos com uma força e com um poder sobre essas ações do mal. Então este é o Evangelho que tem como tema principal o tema da compaixão de Jesus e de sua ação libertadora do mal. A primeira leitura, como sempre, fala das promessas messiânicas, a esperança da vinda do Senhor, do Rei messiânico, e que quando ele vier, ele terá compaixão do povo. Ele se comoverá com o sofrimento das pessoas. A leitura começa dizendo: Povo de Sião que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. Ou seja, o Senhor se comove ao clamor sofrido do povo. Ele ouve o grito do povo sofrido. Essa é uma missão muito própria dos profetas do tempo exílico, dos profetas da esperança. Diante de uma Jerusalém destruída, do povo desanimado, desorientado, desesperançado, os profetas transmitem uma palavra de esperança, uma promessa de esperança. Diante desta situação de Jerusalém e do país destruído, o profeta, em primeiro lugar, interpreta que o que eles estão vivendo é um castigo, é merecido, porque eles se comportaram mal com o Senhor, não cumpriram a vontade do Senhor. Mas mesmo assim, ele promete uma intervenção salvadora de Deus. O texto então começa falando de uma espécie de castigo. O Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Mas depois apresenta a ação salvadora de Deus, apesar deste castigo. Não se apartará mais de ti o teu mestre, teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. Depois a leitura apresenta uma série de dons que o Senhor dará socorrendo o povo sofrido. Dons que dizem respeito à prodigalidade da natureza, ao bem-estar da vida, como aparece claramente no texto. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Neste dia o teu rebanho pastará em vastas pastagens, teus bois e teus animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda a montanha alta e em toda a colina elevada arroios de água corrente. Então é uma intervenção de Deus que vai trazer fartura para o povo. Produção de alimentos, animais que vão desenvolver-se, chuva, ou seja, todos os dons de prodigalidade da ação generosa de Deus. Então esse é o Salmo, essa é a primeira leitura, que promete uma comoção, uma compaixão de Deus para com o sofrimento do seu povo e a ação salvadora. O salmo que nós ouvimos hoje, o Salmo 146, 147, faz exatamente cantar com o coração extremamente agradecido a intervenção salvadora de Deus sobre o povo de Israel
reconstruindo Jerusalém, reunindo seus filhos dispersos e curando as suas feridas. O Salmo canta a reconstrução de Jerusalém, a reunião dos filhos de Israel dispersos e a cura de todas as feridas. Diz o Salmo: o Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Ele conforta os corações despedaçados, ele enfaixa suas feridas e as cura. Portanto, como nós vimos, as 3 leituras, elas falam da compaixão do Senhor, que tem sintonia com o nosso sofrimento, que se abaixa, se aproxima de nós para nos curar. Ele não só sente a nossa dor, mas se aproxima para fazer curativos. Ele é o bom samaritano. Façamos algumas perguntas, como sempre, para ajudarmos na meditação. Eu sinto na minha vida o olhar e a ação amorosa e compassiva de Deus. Eu sinto que Deus é bondoso e compassivo comigo. Quando me senti ferido, desorientado, desanimado, abandonado, eu fui capaz de perceber o olhar e a ação amorosa e salvadora de Deus em minha vida. Uma segunda pergunta: eu sou capaz de ter também esse mesmo olhar compassivo e mover-me com o meu sentimento e com a minha ação em direção aos que sofrem? Ou seja, eu tenho um olhar compassivo e sou capaz de um afeto e de uma ação solidária e compassiva? Então, que Deus nos ajude neste sábado da primeira semana a meditar sobre a compaixão, acolher a compaixão de Deus e sermos nós também compassivos com os outros. Que assim seja.